Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou Rodrigo Seixas, eu estou aqui no CPD do Red Bull Bragantino. Hoje é o dia da apresentação do técnico Wagner Mancini. O Red Bull Bragantino demitiu o Fernando Seabra no Campeonato Brasileiro, depois de vários resultados ruins, né? O time até não está tão ruim na tabela, é 12º colocado, mas a sequência é muito ruim. No segundo turno tem só 9 pontos e o time precisa se recuperar, se reorganizar e foi atrás de um outro treinador. Assusta um pouco quando as pessoas olharam o Wagner Mancini, porque não é um nome tão comum para associar ele com a Red Bull, né? Red Bull normalmente faz trabalhos mais longos, com treinadores de médio e longo prazo, e não trabalhos mais curtos igual esse. Esse é um contrato só por 8 jogos, só até o fim desse campeonato, e com um técnico mais, digamos, da velha guarda, um técnico que está há 21 anos trabalhando como treinador, né? Na verdade são 20 anos, 21 temporadas, né? Ele está desde 2005, e é um técnico que ele tem um lado dele que combina com a Red Bull quando você pensa em estilo de jogo. Ele é um técnico que também gosta de marcação alta, jogo ofensivo, mas é um técnico mais generalista, aqueles técnicos que costumam ser os técnicos que o pessoal costuma chamar de bombeiro, técnico que chega nos clubes mais para trabalhos curtos mesmo, às vezes para ser um técnico que o pessoal costuma chamar de técnico bombeiro, né? O time que está no momento de emergência chama um técnico assim, que ele sabe mais organizar elenco, tem boa experiência para conhecer esses momentos e consegue dar um choque de realidade rápido ali, organizar o time e ir longe com o time, pelo menos nesse primeiro objetivo. Às vezes ele acaba não ficando muito tempo no trabalho, ele dificilmente é chamado para construir um trabalho mais longo de um clube que vai disputar grandes posições, primeiras posições de tabela, assim, normalmente ele está mais no meio, parte de baixo da tabela, às vezes está na Série B. Mas é um técnico, obviamente, que tem um diferencial importante em relação ao Seabra, que é essa questão, ele tem mais experiência como técnico profissional, está mais tempo trabalhando com isso. E foi nisso que o Bragantino apostou nessa reta final. Eu até acredito que o Bragantino, na temporada que vem, vai reorganizar o planejamento e pensar mais a médio e longo prazo. E aí eu não acho que o Wagner Mancini seja tanto esse técnico. Não acho que ele é tanto esse técnico para construir um novo elenco, reorganizar a estrutura do clube junto com quem tiver aqui. Eu acho que esse trabalho combinava até mais com o Fernando Seabra. Por mais que o Fernando Seabra ainda não seja tão experiente como técnico profissional, ele acho que é um técnico mais autoral, que combina mais com a Red Bull, que mescla um pouco essa juventude, um pouco mais de inovação, que o Wagner Mancini já não combina tanto. Então, eu até acredito que, de repente, ele faça um fim de ano muito bom nesses 8 jogos, a Red Bull aposte nele para a temporada que vem, mas não parece ser muito o perfil, até pelo histórico da carreira do Wagner Mancini. É um técnico que parece ser muito gente boa, que conhece bem de elenco, consegue criar um bom ambiente nos lugares que ele passa, mas ele não parece ser um técnico chamado para essa questão de reestruturar, de reorganizar elencos e grandes trabalhos nesse sentido. Mas tudo isso, acho que agora não é o principal ponto do Bragantino. O principal ponto agora é ir bem nesses últimos 8 jogos, evitar um possível rebaixamento e pensar em reorganizar. Hoje a gente tem um Bragantino com um elenco que não é tão potente assim. Quando você pensa em resto de campeonato, os outros clubes no Brasil, o elenco do Bragantino não tem tanta força assim. Então fica difícil para o treinador que for organizar bem esse time e ainda mais reorganizar o time quando o time passa a ter muitas lesões, que foi o que aconteceu nessa temporada. Então o Bragantino precisa ajustar melhor isso para tentar, se quiser, chegar mais longe em campeonatos brasileiros e sofrer menos, para também não ficar trocando de técnico. O Bragantino é o time que menos trocou de técnico nos últimos anos, junto com o Palmeiras. O Palmeiras não trocou de técnico dos últimos 5 anos, é o Abel Ferreira. O Bragantino foi o segundo que menos trocou só 4 vezes. Então agora a gente chega nessa fase final de Campeonato Brasileiro. O Bragantino tem técnico novo, ele estreia contra o Bahia no fim de semana. Vamos ver o que ele consegue fazer com esse time e aonde o Bragantino vai. Mas eu acho que o principal foco, depois de evitar um possível rebaixamento, o Bragantino vai pensar mais em como reestruturar o negócio, porque eu acho que o Bragantino precisa melhorar algumas questões, aproveitar melhor a base, ter um elenco mais encorpado para grandes competições e também combinar melhor essa questão de filosofia de jovens, de futebol. Acho que tudo isso precisa ser melhor organizado para funcionar melhor aqui.